Paz do Senhor, amados irmãos, bom dia, primeiro domingo do mês de novembro. Glória a Deus pela bênção em podermos estar reunidos nessa manhã para a nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Ainda na última terça-feira, dia 31, estava ali na Câmara Municipal de Campinas, pastor Nestor, pastor Joel, mãe Dineia e outros irmãos estavam conosco ali para celebrarmos os 506 anos da Reforma Protestante, e ali eu tive a oportunidade de falar o impacto da Reforma na área da educação, e o irmão Guilherme, nosso aluno da Escola Teológica, fez um bonito discurso ali na tribuna da Câmara, e abordou esse aspecto também, que é a educação. Nós devemos muito à Reforma Protestante, à educação. Por quê? Porque os protestantes querem ler a Bíblia, e para ler a Bíblia tem que ser alfabetizado. Então, Lutero trabalhou muito isso, ele queria uma escola pública de qualidade. E ainda hoje, quem faz pedagogia, estuda com Comênus, a chamada didática magna, que é basicamente a Bíblia da pedagogia. Então veja a influência da Reforma Protestante na área da educação. E naquela oportunidade, nosso irmão Guilherme abordou também outras temáticas, como a área social, a área econômica, além da área religiosa, que todo mundo já sabe, né? Que foram as 95 teses que especificamente condenava a atitude da igreja medieval, que ensinava que você podia comprar a salvação, uma coisa horrorosa, né, que aconteceu, e Lutero se levantou então contra esse tipo de comportamento da igreja medieval, dizendo que é só pela fé que a gente tem salvação na obra expiatória de Jesus, e não por intermédio de uma indulgência, como ensinava a igreja medieval da época. Muito bem, meus irmãos amados, lição de número 6, uma lição muito importante, porque ela aborda 3 verbos, 3 situações muito relevantes para nós cristãos: orar, contribuir e fazer. Orando, contribuindo e fazendo missões. 5 de novembro, vamos então pensar um pouquinho, ou vamos ler pelo menos o textuário que está no profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 8, que diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Verdade prática: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar, de contribuir com a obra missionária. A nossa leitura bíblica em classe é bem pequena hoje, está no livro ou na carta que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito de Deus, escreveu aos irmãos em Éfeso. Efésios capítulo 6, versículos 18 a 20. Então você que está nos acompanhando, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios, ou então você acompanha aqui comigo. Eu convido os irmãos que estão presenciais, fiquem de pé por gentileza, reverentemente, e vamos ler juntos, com voz alta, todos lendo, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 18, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente,
como me convém falar. Amém, irmãos? Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus, teu único Filho, uma vez mais adentramos na tua santa presença, humildemente, para pedir a direção do teu Espírito Santo. Senhor, nos ajuda, nos orienta, nos abençoa nessa manhã, ajuda a aprendermos os teus mistérios, revela a tua palavra, motiva a nossa fé e abençoa cada pessoa que está nos acompanhando nessa manhã. Visita seus lares, suas casas, todas as famílias aqui que representam presencialmente. Tenha misericórdia de nós, cubra-nos debaixo do teu santo sangue, que a tua santa e poderosa proteção esteja sobre nós. Assim nós te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouquinho em Isaías capítulo 6, versículo de número 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor. É o profeta Isaías que está dizendo. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor. O que o Senhor diz? O Senhor diz assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Nós? Por que Deus está falando de maneira plural? Então disse eu, o profeta Isaías agora está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Graças a Deus. Então o contexto desse textuário está no capítulo 6. Nesse capítulo descreve a escolha do profeta Isaías e a sua consagração para o ministério profético. Olha só como inicia o versículo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. O que a voz do Senhor dizia? A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então, é o próprio Yahvé que está falando para o profeta Isaías. É Deus, está claro ali no versículo. É o Senhor. Se você for ver lá na tradução hebraica, é o tetragrama divino, que em português seria Yahvé. Então, é o Senhor que está falando, então é Deus que está falando para o profeta Isaías. Mas por que a pluralidade na pergunta? Por que existe a expressão nós? Não devia quem há de ir por mim? Se Deus fosse uma única pessoa na sua unidade, ele devia ter dito o seguinte: quem há de ir por mim? Mas não, ele usa a pluralidade. E essa não é a primeira vez que a gente encontra a pluralidade na unidade. A pergunta é: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Esse é um problema para o monoteísmo, porque desconsiderando o Novo Testamento, porque no Novo Testamento ficou explícito o que no Antigo estava implícito. No Antigo Testamento eu vejo a pluralidade na unidade. Não é só nesse versículo. Não é só nesse versículo. Nós vamos ver outros versículos que mostram a pluralidade de pessoas na unidade divina. Logo no primeiro capítulo da Bíblia, você já encontra a palavra plural para Deus. O primeiro versículo da Torá, o primeiro versículo do Pentateuco, o primeiro versículo do livro de Gênesis inicia dizendo: Bereshit bara Elohim. Elohim é a palavra hebraica plural. O singular é El. El, singular. Elohim é plural essa palavra. Como que os hebreus como que o povo judeu interpreta hoje a pluralidade em Deus? Porque eles não creem em Jesus. Eles não acreditam na pessoa do Espírito Santo, que são os elementos, que são as pessoas reveladas no Novo Testamento. Então, até a vinda de Jesus, todo mundo olhava para a palavra Elohim, e olhava, inclusive o rabino
Yoachim escreveu: veja a palavra Elohim, nela se encerra 3 graus de plenitude. Olha só, mas ele não conhecia Jesus e nem o Espírito Santo. Mas depois que os cristãos começaram a dizer que a palavra Elohim tem a ver com a pluralidade de pessoas na unidade divina, porque aí tornou-se explícito no Novo Testamento a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, portanto 3 pessoas, um só Deus, por isso a expressão plural nos textos. Aí o judaísmo, para se defender dessa nova orientação bíblica, que estava implícita, mas agora é explícita, começou a ensinar que Elohim significa simplesmente majestade. Inventou uma regra, que nem o H no português. Por que nós usamos o H, sendo que a gente não pronuncia? Se você disser homem com H, ou homem sem H, você pronuncia a mesma coisa. Hoje, com H ou sem H, é hoje a mesma coisa. Fica estranho, né? Fica uma coisa esquisita. Provavelmente a gente que escreve, fica... mas qual é a lógica do H? Simplesmente é uma regra. Gráfica, não tem uma explicação. Assim, os judeus criaram a ideia do plural de majestade para a palavra Elohim depois do cristianismo. Antes não. Antes eles enxergavam na palavra Elohim 3 graus de plenitude. Muito bem. Então, na própria palavra Elohim, que é plural de El, você observa que existe uma pluralidade de pessoas, mas os verbos são singulares. Não é disseram deuses, e disse Elohim. Olha que interessante, porque ele está fazendo a percepção de unidade, a pluralidade na unidade. Então Deus é um, por isso singular. Mas dentro da divindade subsiste 3 pessoas, por isso a pluralidade. Pluralidade de pessoas, mas unidade na divindade. Por isso o verbo aparece como singular, mas a palavra Deus como plural. Aqui aparece a palavra Deus como singular, Yahvé, Senhor, mais o verbo plural. Então este jogo é compreensível na revelação do Novo Testamento. São 3 pessoas, uma só divindade. Irmão, não entra na minha cabeça. Claro que não. Sua mente maculada pelo pecado, muita coisa não entra na sua cabeça. Ou é normal, entra na sua cabeça, o mar se abrir e passarinho seco no chão. Ou é normal, um homem com 100 anos e uma mulher com 90 nascer um nenezinho. Ou é normal cair pão do céu. Então, o que não tem lógica? Milagre não tem lógica. Quando Deus faz um milagre na sua vida, não existe explicação lógica. As grandes doutrinas da Bíblia são espirituais. Não tem como que eu vou explicar que o grande peixe engoliu Jonas? Lógica humana, 0. É a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. O que não dá é eu ser desonesto intelectualmente. Só aceitar aquilo que a minha mente concorda ou compreende. Trindade, não entra na minha cabeça, é irracional. Mas entra na cabeça dele o mar se abrir, né? Mas entra na cabeça dele ou dela, Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo há 2000 anos atrás. Isso entra, é normal, ninguém questiona. Aí quer questionar uma doutrina específica, chama-se desonestidade intelectual. Ou seja, cético, não crê em nada, porque tudo é irracional, ou tenha pelo menos a humildade para reconhecer a sua dificuldade com alguns temas na Bíblia. Nós cristãos da Assembleia de Deus, nós evangélicos da Assembleia de Deus, temos a humildade de acolher a doutrina conforme a Bíblia ensina. Não é porque determinado pastor achou, explicou matemática. Não, nós aceitamos a palavra, nós pagaremos o preço de acolher a palavra conforme ela foi revelada. E se isso choca o meu intelecto foi maculado pelo pecado. Então eu não tenho capacidade intelectual de julgar as doutrinas da Bíblia. Então é pela fé, não é pela minha capacidade.
A quem enviarei? É a pergunta do profeta Isaías. E quem há de ir por nós? Essa é a pergunta. Pastor Alberto, o senhor está falando da Trindade, mas a palavra Trindade não aparece na Bíblia. É verdade. Sabe por que a palavra Trindade não aparece na Bíblia? Porque os cristãos primitivos, teologicamente, cunharam palavras que não aparecem na Bíblia. É uma palavra de cunho teológico. 3 pessoas, um só Deus, Trindade. Mas não tem na Bíblia, então eu não aceito. Então não aceite Bíblia também. Porque essa palavra aqui escrito Bíblia, também não tem na Bíblia. Então você não crê na Bíblia, né? Porque a palavra Bíblia não está na Bíblia. Cuidado com esses argumentinhos fraquinhos. Uma pessoa adepta do movimento Testemunhas de Jeová, uma vez fez esse questionamento para mim. Falou, você fica falando de Trindade? Mostra para mim a palavra Trindade na Bíblia. Eu falei, o que você quer dizer com isso? Não, se a palavra não está na Bíblia, porque não existe, eu só creio que está na Bíblia. Eu falei, então não creia no salão do reino da Testemunha de Jeová. Porque salão do reino da Testemunha de Jeová não está na Bíblia. Então também não existe. Ele falou, você pega pesado. Eu falei, não, pego, se você usa esse raciocínio para mim, é muito fraco. Existem coisas, irmãos, que não tem na Bíblia. Por exemplo, telefone. Você já achou telefone na Bíblia? Então não existe. Não está na Bíblia. Celular, WhatsApp, e assim vai, né? Está vendo como é um argumentinho fraco? Não é porque a palavra não está na Bíblia, é que não existe. Uma coleção de livros sagrados é biblion, ou biblios no grego, coleção de livros. 3 pessoas em unidade divina é uma trindade. 3 pessoas em unidade, cuidado, não é tríade. Tríade são 3 divindades separadas. Eu estou falando de trindade, um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje à tarde, nós teremos o batismo, 14 horas, aqui. E as pessoas que forem batizadas, que já são salvas pelo precioso sangue de Jesus e vão obedecer à ordenança do Senhor, elas serão batizadas em nome da Trindade, como Jesus ensinou, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas, nome singular, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas. Então elas serão batizadas em nome da Trindade, em outras palavras. Então, o questionamento do profeta Isaías está aí, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Porque Deus diria, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Se Deus fosse uma unidade absoluta, como pregam uma série de grupos religiosos. Se Deus é uma só pessoa na unidade divina, por que o plural? Porque, aliás, vocês já viram o sistema no Antigo Testamento de adoração? É trino. Os querubins, os serafins, eles adoram santo, 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 3 vezes. Por quê? Fala um santo só, não é um só? Não, é 3 vezes a adoração. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, e a mesma adoração trina do livro do Apocalipse. Santo, justo e reto. É o mesmo estilo de adoração trina. Ou seja, se Deus fosse uma única pessoa na unidade divina, Ele jamais utilizaria da pluralidade na pergunta. Não tem o menor sentido. A pluralidade na linguagem significa pluralidade de pessoas. Olha Gênesis capítulo 1, 26. Outro exemplo. E disse Deus, olha como que ele diz: façamos o homem à nossa semelhança, ou à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, olha, ele vai criar o homem, façamos o homem a nós. Por que nós? Aí vem o grupinho, né? Aquele grupinho que não crê na Trindade. Não, mas aí Deus está falando para anjo. Então ele falou para os anjos. Então os anjos são criadores ou são criaturas? Porque se Deus falou para anjo isso, então os anjos tornam-se criadores. E tem mais. O versículo seguinte diz o seguinte: criou Deus o homem
a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E agora? Como é que fica? Nós somos criados à imagem de Deus, não foi a imagem de anjo. Então não dá para enfiar o anjo aí só para satisfazer a sua construção equivocada teológica. Porque senão depois você vai ter um problema. Porque aí os anjos são divinos então. Por quê? Porque Deus disse, a imagem de Deus o criou. Não foi a imagem de anjo, criaturas. Anjos são criaturas, não são criadores. Então, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, nós temos similaridade de formação. Eu também sou alma, corpo e espírito. Espírito, alma e corpo. Eu sou tricótomo. Espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. Assim como Deus é. E imagem e semelhança de Deus tem a ver também com seus atributos que Ele compartilha. Cognoscíveis. São atributos que Ele compartilha, como amor, ética, etc. Santidade. Gênesis 11, 7. Ele vai confundir a língua dos povos. Olha a expressão de pluralidade. Deus está falando, não vou deixar esse povo continuar do jeito que está. Então, o que diz? Deus diz, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. De novo a pluralidade, porque é uma pluralidade de pessoas. E assim vai sucessivamente. Eu poderia citar, por exemplo, Gênesis 18, os 3 anjos que aparecem para Abraão. A Bíblia diz que Abraão fica na presença de Yahvé, e diz que Yahvé tira Ló de Sodoma e Gomorra, porque Ló diz, assim não Yahvé, quando os 2 anjos estão puxando ele. Mas Abraão estava na presença de Yahvé, e ficou só um anjo com Abraão, outros 2 chama teofania de Deus. E assim vai, existem muitos versículos no Antigo Testamento, que mostram a pluralidade na unidade, mas de maneira implícita. Isso tornou-se explícito com a vinda do Messias, e depois, com a ascensão do Senhor Jesus, a vinda do Espírito Santo. Tendo Deus antigamente falado através dos profetas, o Pai fala através do Filho, e o Filho deixou para a Senhor e guia da igreja a pessoa do Espírito Santo. Então, irmãos, ou você acolhe a palavra pela fé, ou você fica com a sua maneira racional, porque está cheio de religiões empacotando Deus, deixando Deus quadradinho e aceitável para a intelectualidade humana. Só que essa intelectualidade está maculada pelo pecado. Portanto, completamente desqualificado para uma análise da doutrina de Deus. Nós, cristãos, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, temos esse compromisso espiritual e moral com a Bíblia. Nós acolhemos a Bíblia como ela é. Eu não fico querendo inventar, torcer, criar uma doutrina melhor. Não, se nós quiséssemos fazer isso, a gente cairia como um monte de grupo religioso fez. Empacotou Deus. Não, nós vamos pagar o preço pela fé. Se a Bíblia diz isso, nós acolhemos pela fé o que a Bíblia propõe. Graças a Deus. Esses versículos apontam para uma pluralidade de pessoas na unidade divina. Um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus se relaciona com o Pai, portanto Jesus não é o Pai como aquele conjunto que muitos gostam de cantar hino deles, Voz da Verdade faz. Eles são, infelizmente, eles são unicistas, eles confundem a pessoa da unidade divina. Aqueles hinos bonitos que muita gente gosta de cantar, é um grupo herético que canta sobre unicismo. E a Bíblia fala que Pai é Pai, Filho é Filho e Espírito Santo é Espírito Santo. Não pode confundir as pessoas. Quem morreu na cruz foi o Filho, não foi o Pai. Mas aquele grupo ensina que o Pai é o Filho, é a mesma coisa. Em outras palavras, eles crucificaram o Pai. Isso chama patropassionismo. Aqueles que crucificam o Pai. Porque se Jesus é o Pai, então o Pai foi crucificado. Se Jesus é o Pai, então o céu ficou vazio quando Jesus desceu. Então se Jesus é o Pai, então Deus morreu e foi sepultado ao 3º dia? Não, sim, mas é a pessoa do Filho.
O céu não ficou vazio, o Pai estava lá. Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que teatro é esse? Se Jesus fala com o Pai e ele mesmo é o Pai, mas ele não disse: eu e o Pai somos um? A unidade, um Deus. Eu e o Pai somos um, estamos em unidade. Eu e você somos um corpo. Mas eu não sou você. Eu e a irmã Renata, minha esposa, somos um. Mas a Renata não é eu. Isso chama unidade. Unidade na pluralidade. Agora, confundir as pessoas. E no batismo de Jesus, irmão? Jesus está ali, entra nas águas. Ouve-se a voz do céu dizendo: esse é meu filho, no qual eu tenho prazer nele, comprazido. E o céu se abre e desce o Espírito Santo em forma de uma pomba. São três. Como negar isso, irmão? Jesus disse: eu não deixo vocês órfãos. Eu volto para o Pai, mas eu envio outra pessoa. Mas é uma dificuldade, acho que eu preciso desenhar para algumas pessoas, né? Porque não lê a Bíblia com o coração aberto. Já vem com preconceitos. E esses grupinhos estão por aí, atormentando o povo de Deus. Que Deus nos guarde, são grupos que não são novos, tá? Esses grupos existem desde o início do cristianismo. Essa turma que nega a Trindade, já no século III, estavam lá papagaiando. Essa turma que interpreta que Jesus é o Pai, estava papagaiando também no século III. Portanto, não há nenhuma novidade desses grupos, mas a igreja segue caminhando, graças a Deus. Ele diz então: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Senhor então estava procurando um mensageiro apropriado. Por quê? Porque, irmão, o quadro do reino de Judá, o reino de Israel já tinha sido destruído. Nós estamos falando do reino de Judá, do reino do sul. Mas, irmão, ali as pessoas tinham profanado, tinham abandonado a Deus. Então, seria necessário um grande homem, porque a tarefa era muito grande, e Deus está procurando. O profeta Isaías, tendo sido preparado pelo fogo de Deus, aquela tenaz que queimou seus lábios, ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, antes de sua unção especial, antes, ele não poderia ter respondido dessa maneira. Só pode responder dessa maneira quem realmente sente, nascido de novo pelo poder do Espírito de Deus, irmão. A pessoa carnal, ela não consegue nem contribuir, irmão. A pessoa carnal chega na hora da oferta e já fecha, porque o coração está em coisas materiais, coisas efêmeras, passageiras. Então, antes dessa experiência, dessa unção, desse poder, dessa tenaz que queima ele não consegue assumir essa missão, essa grande responsabilidade. Então, a preparação é a chave para qualquer missão. Se preparar, irmão, eu tenho vocação missionária, então vai fazer uma escola teológica, começa a participar dos trabalhos de evangelização, começa a entender as culturas, aprender uma outra língua, vai se qualificando, irmão, para que quando chegar o tempo de Deus para a sua vida, você esteja preparado. Então, enquanto você ainda não está plenamente atuando, mas vai estudar, quero trabalhar com povos não alcançados, vai fazer um curso, faça um curso que tenha a ver com isso, ou de educação, ou de medicina, de atendimento médico, primeiros socorros, vai se qualificando. Então a preparação é a chave, vai se preparando também espiritualmente, conhecendo as doutrinas, conhecendo a apologética, porque você vai entrar em contato com outros valores religiosos. Então por isso que a gente trabalhou muito a ideia da transculturalização, tem que conhecer. Agora a pessoa, não quero nem saber, você vai ter problema. Tem que se preparar, a chave aqui é o preparo, que combina o quê? O esforço humano com o poder de Deus. São as duas coisas. Lembra que Jesus disse para Marta, Maria e os amigos de Lázaro, no túmulo de Lázaro, Jesus disse: tirai a pedra. Isso é esforço humano. Ele poderia ter chegado com a mãozinha e feito assim, para aquela pedra. Aquela pedra ia sair rolando, irmão.
Nem precisava levantar a mão, só com a cabeça, se ele fizesse assim, aquela pedra saía de lá voando. Ou ele podia só olhar e derreter a pedra. Mas Jesus disse, tirai a pedra. Pensando que era fácil tirar aquela pedra? O pessoal suou a camisa, mas tiraram a pedra. Você tirou a pedra? Agora entra o sobrenatural. Agora é a vez de Jesus, porque a pedra você pode tirar, mas falar Lázaro sai para fora você não pode. Aí é só Jesus que é o dono da vida. Então você faz a sua parte, que Jesus faz a dele, tirai a pedra, você faz a sua parte. Aí ele diz, Lázaro, sai para fora. Glória a Deus. Jesus é a ressurreição e a vida. Combina esforço humano e unção. É o que Deus falou para Josué. O que Deus falou para Josué, capítulo 1, versículo 9? Esforça-te, tem bom ânimo. Isso é coisa que você tem que fazer, irmão. Se esforçar, ter bom ânimo, fazer sua parte, vir orar. Eu quero que Deus faça um milagre na minha vida. Vem orar no culto de terça-feira aqui, faz sua parte. Vem aqui no culto de sexta-feira ouvir a palavra. Vem participar das atividades. Então, esforça-te e tem bom ânimo, que o Senhor é contigo, para fazer os milagres necessários. Graças a Deus. Então é a combinação do esforço humano com a unção de Deus, com o poder de Deus. Então essa é a chamada do profeta Isaías. Esse é então o rápido comentário do nosso texto áureo. A introdução é o versículo repetido da grande comissão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou ide, ensinai todas as nações, porque esses versículos eles são simétricos, eles dialogam. Esse compromisso com a chamada evangelização mundial exige 3 ações distintas: oração, contribuição e realização. Ou seja, orar, contribuir e ir, exercer o chamado. Assim, nós vamos estudar essas 3 ações nessa lição, de acordo então com a realidade e a necessidade da obra missionária. Então, primeiro ponto, orando pela causa de missões. Todos os cristãos têm que orar, têm que interceder pela causa e pela obra missionária. Todo mundo tem que ter esse sentimento. Oração pela causa missionária. Todo culto doméstico eu fazia, especialmente quando as minhas meninas eram bem pequenininhas, nós tínhamos um momento missionário. Oração pelos missionários. Então a gente tem que ter esse compromisso. Graças a Deus, nossa igreja aqui em Campinas, todo segundo domingo do mês, é o culto com as missões. Quando a gente fica conhecendo um pouco mais o que está acontecendo no campo, é a hora de você trazer sua oferta para socorrer o missionário. Isso é maravilhoso. Mas novamente eu falo para você, você tem que aprender a ter relacionamento com Deus. Não é chegar na hora atrasado, pega um envelope, escreve aí e põe lá. Não é isso. Leva o envelope antes. Chega lá no seu quarto, fecha a porta, apresenta para Deus. Pede para Deus direção, consagra a Deus, porque é o alimento do missionário. Então você tem que ter relação com Deus, consagra, porque aquele dinheiro, seja muito ou pouco, se converte em sementes. São sementes que você vai semear na obra de Deus. Então tenha seriedade e temor de Deus na hora que você semear para ajudar a causa de missões. Então, primeira coisa, eu tenho que orar pela obra missionária, a importância da oração na obra missionária. Até Paulo pede oração aqui, irmão, nós lemos na leitura bíblica em classe, ele está pedindo oração. Primeiro ele fala oração por todos os santos. Santos aqui são os irmãos, né? É que infelizmente outros grupos religiosos fizeram uma confusão teológica, e santo é aquele que fica lá no altar numa imagem, uma coisa completamente, não tem parâmetro na Bíblia. Isso tem no paganismo, mas não na Bíblia. Na Bíblia não tem esse negócio de santo e imagem, isso não tem. Não tem na Bíblia, irmão. O que tem, quando a Bíblia fala de santos, está falando de pessoas separadas. É para orar para as pessoas santos vivos, que estavam vivos ali. Porque quem está na igreja gloriosa não precisa mais dessa oração, irmão. Para que você vai orar para uma pessoa que já está segura em Cristo? Vou pedir ajuda. Não, ajuda você pede no nome de Jesus. Não tem outro nome. O único nome que atende é Jesus, porque Jesus ressuscitou, está vivo e no meio do seu povo.
Todos os demais estão na igreja gloriosa, não adianta ficar com conversa furada, é perda de tempo, é ilusão. Mas Paulo fala, além de orar para todos os santos, os irmãos que estão em Éfeso, fora de Éfeso, ora por mim também, porque ele se inclui como um santo. Na hora que eu for pregar, na hora que eu for ensinar, eu preciso das suas orações. Irmão, eu fico admirado, tem gente que dobra o joelho e não sabe nem o que pedir, tal, mas tem tanta coisa para pedir para Deus, para orar, para interceder, orar pelos irmãos com enfermidade, os missionários. Se você for orar com propósito, 30 minutos de oração é pouco, porque tem tantas pessoas que você precisa ajudar com suas orações. Paulo fala, ora por mim. Então era para orar pelo pastor, era para orar, Deus, dê palavra para o teu servo, capacita, guarda, ajuda. Orar não só para ele, para outros missionários. Então Paulo ensina isso na igreja primitiva, para nós orarmos um pelos outros, intercedermos um pelos outros. Irmão, mas a Bíblia fala que Moisés intercedia pelo povo de Israel. Mas vivo, né, irmão? Enquanto ele estava vivo, né? Depois que ele morreu, não tem mais intercessão de Moisés pelo povo de Israel, não. É só enquanto ele estava vivo. Outro dia uma pessoa dessa turma que gosta demais de escultura, veio falar para mim isso. Falei, você vê, Moisés intercedia pelo povo. Falei, intercedia. Então a gente pode pedir para o santo interceder. Você está confundindo, é abissal sua pergunta. Tem um distanciamento enorme. Quando é que Moisés intercedia pelo povo? Quando ele estava vivo, quando ele estava pastoreando o povo. Eu também intercedo pelo povo. Estou orando, eu intercedo pela escola bíblica dominical, para você que vem na escola dominical, por sua família, mas enquanto estou vivo aqui com vocês, indo para a glória, aí Jesus continua sendo aqui o nosso intercessor. Então há uma diferença, você não encontra mais ninguém pedindo intercessão. Tem um caso na Bíblia de uma pessoa que pediu intercessão, irmão, é na história de Lucas, que Lucas escreve, que a Sociedade Bíblica apelidou de parábola, mas na verdade é uma história, onde tem o rico e Lázaro. O rico, em uma agonia, porque essa é a situação de quem está no estado de morte, no sentido de não estar na presença de Deus, pediu a intercessão para que Moisés, para que Lázaro voltasse e tal. E Deus falou, não tem jeito, esquece. Não está lá já a palavra de Deus, né? Moisés, que é a lei, e os profetas, ouvem eles. Então não existe essa possibilidade teológica inventada pelas religiões desse mundo. Então a importância da oração na obra missionária, é muito importante orar. A oração então é o grande instrumento que Deus deixou para nós. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações da igreja. Pelo contrário, ele pedia oração, e está aqui, nós lemos o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 18 em diante, ele fala, oração 19, né? Orar pelos santos e por mim, para que eu possa pregar bem, pois ele possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual, orar. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Foi o texto bíblico que nós lemos em classe, para que ele pudesse levar a palavra de Deus. Então os missionários precisam ser cobertos pelas nossas orações. A partir disso, nós não podemos imaginar uma obra missionária sem pessoas comprometidas com a disciplina de oração. Orar. E eu louvo a Deus, porque a nossa igreja tem um grupo de irmãs que lideram um trabalho chamado Círculo de Oração, um grupo de oração, e essas irmãs oram, continuamente intercedem, buscam a Deus, tem o dia com Deus, na semana que antecede a Santa Ceia do Senhor, muitas irmãs, ali na Vila Padre Anchieta, nós temos um grupo de irmãs que estão orando especificamente, toda quarta-feira, pelo povo de Israel, porque nós sabemos que tem irmãos nossos ali, pessoas que precisam da proteção de Deus, orando para Deus ter misericórdia da igreja que está na faixa de Gaza, a igreja que está no mundo muçulmano, porque tem uma igreja lá também. Então nós temos pessoas orando para Deus operar maravilha, que através desses conflitos o evangelho possa entrar com mais facilidade nesse mundo cultural tão hostil ao evangelho. Então nós estamos orando, pedindo para Deus
abençoando o povo de Israel, porque a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então nós estamos orando sim, intercedendo. Então é muito importante nós termos disciplina na oração, e é importante você ter na sua agenda. Sua vida é corrida, a minha é, todo mundo tem vida corrida, mas estabelece lá toda terça-feira, 19h30, eu vou estar orando, intercedendo. Você vai ver como as coisas na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus projetos mudarão. Porque um dos elementos extremamente eficazes da oração é tirar coisas ruins da minha alma. São chamadas doenças psicossomáticas. Pessoa que faz mal, você fica com mágoa. Pessoa que te trata mal, você fica com mágoa. Pessoas que falam coisas e trazem mágoa, aí você chora nos pés de Jesus. O Espírito Santo tira de você, através da oração, Deus vai operando, tira toda a mágoa, todo sentimento ruim do seu coração. Você não precisa se vingar de ninguém, não precisa fazer nada, é oração, a oração faz isso. Agora, se você não ora, se você não se consagra, bateu, levou, faz tudo errado, faz a própria vingança na sua capacidade pequenininha de querer resolver os problemas. Então comece a orar, comece a colocar os problemas, os desafios que você tem, faz propósito e Deus vai honrar a sua fé. Então nós temos que ser comprometidos com a oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos duas finalidades da oração na obra missionária. Primeiro, interceder. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Existem muitos locais que há resistência ao Evangelho. Existem muitos locais, irmãos, que é proibido pregar o Evangelho. Até acho estranho esse grupo de irmãozinhos nossos que tem a fraquezinha de acreditar que o milênio, já estamos vivendo o milênio e que Satanás já foi preso. Aí você pergunta, como que Satanás está preso com tanto? Não, você vê, ele foi preso porque olha o avanço da igreja, como a igreja está crescendo. A igreja está crescendo aqui no Brasil, lá na Europa está diminuindo. Em outros locais está havendo opressão. É um trabalho de Satanás contra a igreja. Muitos locais Satanás está levantando terrivelmente contra a igreja. E a pessoa vai achar que Satanás está preso, irmão. É muita fraqueza, né? Essa é a pessoa que, eu não sei como uma pessoa lê a Bíblia e não acredita. Que nem aquele, tem um homem aí que falou que não acredita em arrebatamento. Olha que fraqueza, irmão. Como é que pode um estudioso da Bíblia, prefere ficar com a história de uma falsa profetisa, ao invés de ficar com o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos raptados, tomados, e encontraremos com o Senhor. Como que a pessoa pode desprezar a palavra profética e ficar com a historinha de uma pseudo-profetisa? É muita fraqueza moral, né, irmão? Interceder, devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem das boas novas de salvação. Para que os missionários tenham o quê? Unção, graça, estratégia para levar o Evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja pregada para todas as pessoas. Palavra de Deus, palavra que tem poder, palavra que tem graça, palavra que tem autoridade de mudar o mais terrível pecador, ser transformado, drogado, psicopata, seja transformado pelo poder do sangue de Jesus, seja liberto. Aqueles homens que agridem mulher, que cometem todo tipo de grosseria com os filhos, sejam impactados pelo poder do Evangelho e libertos dessas práticas vis, malignas, diabólicas. É isso mesmo, homem que agride a esposa está sendo usado por Satanás, precisa ser liberto pelo poder do sangue de Jesus. E mulher também que age assim, precisa ser liberta pelo sangue de Jesus. Então Satanás está querendo solapar a fé do povo, mas graças a Deus, que o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo Consolador, está inspirando pessoas a viverem uma nova vida, novo nascimento, com o coração cheio de amor, de graça, porque ora, porque a oração muda o seu comportamento.
Quer mudar de comportamento? Começa a orar e se consagrar. Começa a ler a Bíblia santifica. A Bíblia nos santifica. Começa a ler a Bíblia. Então devemos interceder pela proteção e segurança diante de tantos perigos que os missionários estão expostos. Há muitos outros motivos para a intercessão. Interceder, orar, para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos, para que os povos acolhem, para que eles recebam a direção de Deus. Tem estratégia, para que eles sejam também protegidos, porque não é fácil você viver em um mundo de guerra espiritual contínua. Mas nós temos que orar também para o despertamento da igreja local, para que todos possam se envolver na obra missionária, para que haja um despertamento. Então a disciplina da oração missionária aumenta o desejo dos cristãos, dos crentes, fazer algo em prol da obra de Deus, ou de enviar missionário. Nós temos também a própria cidade, onde tem pessoas aqui que precisam ser alcançadas. Nesse aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros, lá em Mateus 9:35, orai para que o Senhor envie ceifeiros, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa, de Mateus 10. Então, olha que interessante. Ora, mas se qualifique, se prepare para a grande missão. Por isso, um grande líder de missões, ele disse essa frase aí, que está em amarelinho: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Bonito, né? O trocadilho desse líder missionário. Se mais crentes se pusessem de joelhos, ele está chamando as pessoas. Se nós orarmos mais, eu disse na última aula, esses irmãos, como é que essa historinha? Antigamente eu via isso, eu via. É lógico que você via, você orava, né, irmão? Você orava, você jejuava, você se consagrava, sua vida era de oração, você tinha tempo na obra de Deus. Agora não faz mais nada. Não faz, irmão. Não ora, não tira um período de oração, de consagração, não busca o batismo no Espírito Santo. Aí fala, não estou vendo mais nada. Não vai ver mesmo, não tem jeito de ver. Mas se retomar, se ficar mais tempo de joelho, você vai começar a ver os milagres de novo. Deus vai começar a mostrar para você a obra dele novamente. Avivamento começa comigo. Eu tenho que pedir isso para Deus mudar o meu coração. Mas também tem o aspecto da contribuição. Contribuindo para missões. Que é a parte, então, eu posso orar, mas eu posso também contribuir. Por quê? Porque os missionários precisam ser sustentados. E Paulo faz essa analogia com base no Antigo Testamento. Quando Deus ordenou os sacerdotes levitas, deveriam ser sustentados pelas demais tribos através da oferta das pessoas. Então você vê em Levítico 7, 28 ao 36, no livro do Números, que é a Torá, a lei, capítulo 18, versículo 8 ao 21, e o apóstolo Paulo então vai instruir os irmãos na cidade de Corinto, a antiga capital da Acaia. 1 Coríntios 9, 14, assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, que eles pregam, então que eles vivam disso, que eles se dediquem a isso. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 10, também em Filipenses, capítulo 4, esse é um texto muito bonito, quero que você leia lá na sua casa, são 10 versículos, Paulo falando que os irmãos de Filipos sustentaram, quando outras igrejas não o sustentaram, quando outras igrejas não tiveram esse sentimento de ajudá-lo no momento que ele mais precisou, os filipenses ajudaram. Paulo chama da ajuda, da oferta, do dinheiro que os filipenses enviaram para ele, Paulo chama de dons. E não é só isso não. Eu quero ler uma coisa aqui para vocês, no finalzinho da fala de Paulo aos filipenses, que me chama muito a atenção. Por quê? Porque ele fecha, aliás foi esse texto que eu li para as irmãs ontem, no nosso círculo de oração, que é todo sábado ali em Vila Padre Anchieta, das 8 às 10 da manhã. E eu fiz esse ensinamento, eu ministrei esse ensinamento,
que está aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Depois que Paulo agradece aos filipenses pela sua oferta de amor, por não ter deixado faltar nada, no versículo 19 ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Olha, depois que ele reconhece a oferta, o recurso, a cooperação, ele fala: Deus vai suprir. Você que é dizimista fiel, você que ora antes de dar o dízimo, você pega, sacrifica aquela 10ª parte, apresenta para Deus lá no seu quarto, ora, mostra: Senhor, aqui está o meu dízimo que eu dou a Ti, porque dízimo é um ato de fé para Deus, as ofertas que você consagra. Paulo diz: o meu Deus, segundo as riquezas que Ele tem, vai suprir você emocionalmente, vai suprir você espiritualmente, vai suprir você materialmente. Não vai faltar nada na sua despensa. Deus vai te dar estratégia no teu emprego, Deus vai abrir portas para você empreender, porque Deus tem compromisso com quem age, quem tem atos de fé, porque oferta, dízimo são atos de fé. Ah, pastor, mas se eu não ajudar, eu não sou salvo? Não tem nada a ver com salvação. Salvação é pela obra expiatória de Jesus no Calvário. Independentemente de qualquer ato de fé, você é salvo pela misericórdia do Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Agora, se você quiser ter essa experiência de fé, exercício de fé, conhecimento, comunhão com Deus, então em todos os aspectos da sua vida, deve ser desenvolvido, como o patriarca Abraão. Importante, então, nós entendemos que nós precisamos financiar a obra missionária. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o evangelho, e os filipenses enviaram o apoio financeiro para ele. É isso que está escrito no capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, versículos 10 a 20. E 2.2, contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Por quê? Em Mateus capítulo 6, versículo 20, nós lemos: mas ajuntais tesouros no céu. É o que o Senhor Jesus ensina a mim e a você. Mas ajuntar tesouros no céu, que são coisas eternas, não coisas efêmeras, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam, nem roubam. Não é possível. Bens aqui que você junta estão sujeitos a tudo isso. Esse versículo revela um contexto de quem é que domina o seu coração, quem é dono da sua alma, porque o coração humano está em disputa, o tesouro do céu, que é Deus, e o tesouro da terra, que é Mamon. Como é que funciona a nossa vida? Nossa alma fica o campo de batalha, ela pode ser guiada pelo Espírito ou pela carne, tudo depende do que você quer. Você pode pedir para Deus, para que você seja guiado pelo Espírito. Agora, se você for guiado pelo Espírito, você não fará as obras da carne. Agora, se você for guiado pela carne, você vai fazer as obras da carne. Então, assim também está o nosso coração. O coração do ser humano pode estar voltado para o tesouro celestial, que é Deus, as coisas espirituais, ou para a terra, que é Mamon, o mundanismo. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra de Deus está juntando tesouro no céu, pois sua atitude faz com que os resultados extraordinários, as almas que estão salvas, se você olhar o Evangelho de Lucas, capítulo 15, existem 3 parábolas. 3 parábolas. A primeira é da ovelha perdida. A segunda é da dracma perdida. E a terceira é do filho pródigo. Essa é a mensagem que eu ministrei quinta-feira, lá em Vila Padre Anchieta. Falei sobre essas 3 perdas. E é interessante, porque todo o final das 3 parábolas fala que a festa, quando uma alma é acolhida. O primeiro ovelhinha, a festa no céu, por um pecador que se arrepende. A segunda dracma perdida, os anjos se alegram. E a terceira, o pai manda fazer uma festa. Então, o que é juntar tesouros nos céus? Ganhar almas para o Senhor. E os missionários estão fazendo isso. Por isso, nós somos convidados a ser participantes. E para mim, eu vejo como um privilégio de Deus, você poder cooperar com os seus bens, como a igreja de Filipe fez com o apóstolo Paulo. 3, contribuir para missões
não deve ser peso. Ai, irmão, hoje é culto de missão. Misericórdia. Vou ter que contribuir. Cadê aquele tribuloso envelope? Pega aí, põe qualquer coisa aí, irmão. Vamos fazer de conta. Que é isso, irmão? Isso não tem o menor sentido. Completamente equivocado. Como que Deus aceitaria essa oferta? É aquele judeu que falava, dá uma olhada aí na ovelha, vê aquela que é manca, aquela que está cega, aquela que está com peste. Vamos sacrificar, já que vai sacrificar para Deus mesmo? Antigamente, na cultura católica do interior, quando o padre pedia um galo, pegava na festa de São Roque, pegava o galo mais velho que tinha no galinheiro, que já nem cantava mais, tadinho. E aí entregava. Aí ficou o famoso galo de São Roque, né? na cultura do interior. É aquela pessoa que, quando a pessoa, coitada, já está numa certa idade e quer casar de todo jeito, mas não consegue, você fala, aí você ficou de galão de São Roque, né? Quer dizer, é a mesma ideia ainda. É aquela ideia da cultura do interior que se oferece para a igreja a coisa mais que já não tem mais valor nenhum. Esse é um perigo. Isso é uma blasfêmia, viu? Não faça isso. Não faça isso, irmão. É melhor não fazer, se for para fazer uma coisa dessa. Tá? Porque Deus repreende severamente. Ai daqueles que traz o sacrifício coxo, manco, pestilento para o altar de Deus. Isso é uma blasfêmia. Então, irmão, tenha prazer. Hoje é o culto missionário. Eu reservei essa bênção para a obra de missões. Alegria, gozo. Contribui com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, Deus ama, você vai ser objeto do amor de Deus, se você fizer com alegria. Agora, não faça, se for por necessidade, por obrigação, não faça. Eu te desestimulo, você está pecando, não faça isso. Tá? Então, contribuir é um privilégio, é uma bênção. Eu sei que tem igreja que fala, não, mesmo que você não quiser, você vai ter que fazer. Mas aqui não é assim, não. Essa é uma igreja bíblica. Vocês estão entendendo? Essa é uma igreja bíblica. Eu só posso estimular se você tiver alegria para contribuir. Se não tiver, esquece. Você não vai ser abençoado. Porque tem gente, não, eu vou dar tanto porque eu quero ganhar tanto. Não, isso é banco. Vai lá no sistema financeiro. Vai procurar qual é o melhor investimento. Aqui não é isso. Que é reino de Deus. Prosperidade da Bíblia tem a ver com espiritualidade, com alegria de alma, com tesouros do céu e também prosperidade material, mas é só um detalhinho, prosperidade material, não é o principal, não é. Não vem com essa história que eu vou dar 50 porque Deus vai me dar 250, para com essa barganha porque isso não é da Bíblia. A Bíblia fala diferente. Se você com fé semear, se você semear muito, muito você vai colher. Que muito é esse? Espiritualidade, paz, alegria, não é só recursos materiais. Tanto é que tem gente que tem muitos recursos materiais e não é abençoado. E tem gente que não tem onde cair morto e é cheio de alegria, de gozo, de paz, porque o tesouro no céu é grande, irmão. Glória a Deus. Semeia para as coisas eternas. Não há privilégio maior do que saber que por meio da nossa cooperação, da sua pequena contribuição, Bíblias estão chegando em locais que jamais chegariam, hein? Jamais. Mas essa oferta sua aí de amor, vidas estão sendo abençoadas na África, na Europa, do outro lado do mundo, pessoas que estão lá levando a palavra. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, eu vou ajudar com as minhas orações e com a minha contribuição. Assim, o Evangelho será proclamado em todo o mundo. A chamada para ir. Então, olha, orar, contribuir, fazer. É o último tópico. Missões. Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto, irmão. Todos nós. E você não precisa ir para outro país. Às vezes é o seu vizinho. Hoje, com esses refugiados, olha como Deus é bom, né? Você não precisa ir mais na Síria. Às vezes mora um sírio do lado da sua casa. Vai fazer missão. Vai ganhar ele para Jesus. O haitiano. Não dá para ir no Haiti, é na América Central. Mas mudou aí perto da sua casa. Faz missão aí, irmão. Então para de achar que você tem que ir em outro país. Às vezes a pessoa está do lado da sua casa.
sua família, começar a orar pela sua família, pelos seus vizinhos. Oração. Os estudantes, as donas de casa, os órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, pessoas homoafetivas, dependentes químicos, enfim, todo grupo deve ser alcançado por Deus. Deus ama todos os seres humanos. Deus deseja usar o quê? A igreja, em todos os lugares. Que lugares? Hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias, indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massas, eventos individuais mesmo, evento individual, é você mesmo individualmente, falando com a pessoa. Assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, Ele vai usar eu e você. Os anjos até queriam, mas eles não têm a experiência que nós temos. Agora, há um preço a pagar, claro, irmão. Para obedecer à palavra de Deus, você tem que se qualificar. A chamada missionária na Bíblia, vemos que Deus chama pessoas para a obra. O profeta Isaías, ele estava adorando a Deus quando recebeu o chamado. O profeta Jeremias foi chamado desde o nascimento. O profeta Jonas, uma cidade específica, Nínive. O Senhor Jesus chamou seus discípulos. A maioria dele estava trabalhando, exercendo função, um era publicano, outro era pescador. Jesus chamou as mais diferentes profissões. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava, numa profissão, numa atitude de combate ao cristianismo. Então podemos perceber que não existe um padrão para ser chamado para a obra missionária. Cada um pode ter uma experiência específica, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço, mas serviço de Deus vem do próprio Deus. É Deus que chama, é Deus que qualifica, é Deus que prepara. E o caráter do testemunho da obra missionária? Bom, além de ser chamado por Deus, é preciso fazer diferença nesse ide de Jesus. Não basta apenas querer. Então note a expressão, para eu ser um missionário eficaz, Jesus tem que estar na minha vida. O Evangelho, eu tenho que viver o Evangelho. Senão você vai falar uma coisa e não vive nada. Por isso que ele fala, vós sois o sal da terra. Essa sentença nos remete à questão de caráter, de vida. O sentido, então, é ter sabor. Vós sois o sal. E vem a segunda expressão, a luz. Sal e luz. Sal, sabor, luz, iluminação. Então eu tenho que ser um exemplo. Essa sentença traz a ideia do testemunho pessoal. Quer ser um bom missionário? Para a sua família, para a sua casa, para o seu filho, para o seu cônjuge, para as pessoas onde você trabalha. Muda a situação. Tem pessoas, irmão, que não dão testemunho onde trabalha. É uma tribulação. Pessoas que não dão testemunho onde estuda. Não, você tem que ser, irmão, a luz em qualquer ambiente. Pede para Deus, Deus te qualifica. E para encerrar, o perfil do vocacionado. Qual é o perfil do missionário que a Bíblia propõe? Podemos dizer que há um conjunto de competências para desenvolver o chamado missionário. Primeiro, ser escolhido por Deus. Ser chamado por Deus. Ter experiência. Segundo, não ser neófito. Porque neófito, ele pode ser enganado. É novo, tadinho. Precisa de orientação. Então precisa maturar, vai fazer um curso teológico, um curso de apologética, um curso de grego. Olha, nós vamos ter um curso agora aqui na STADEC, no mês de janeiro e fevereiro, de língua grega, introdução ao grego. Irmão Douglas já é aluno lá, né, irmão Douglas? Já fez a sua matrícula. Então faça a sua matrícula, é o nosso professor Antônio Reis, vai dar introdução ao grego em janeiro. É um dia só por semana, ou numa segunda, ou numa quarta, ou num sábado à tarde. Vale a pena, faz o curso. Ter conhecimento básico das palavras que a Bíblia tem, tanta palavra grega, igreja, diáconos, bispos, episcopos, tanto carisma. Olha quanta palavra na nossa... Né? Então vamos ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, irmão. Sem o revestimento de poder, você não faz nada.
Então busca, se você ainda não é batizado, irmão, mas eu tenho o Espírito Santo, eu sei que você tem o Espírito Santo. Todo mundo que aceita Jesus recebe o selo da promessa. O selo é o que você é de Jesus, mas não é o batismo. O batismo é o revestimento de poder. Tem irmãos, coitados, que confundem. O irmão já foi selado? Claro que foi. Quando aceitou Jesus, você foi selado, irmão. Simplicidade, mas é que ele está pensando no batismo no Espírito Santo. Então fale certo, você foi revestido de poder, você foi batizado no Espírito Santo, isso que é outra coisa, selado ele foi, irmão. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selados para o dia da redenção. Então claro que você foi selado, você aceitou Jesus, você tem o selo. Agora você precisa ser revestido. Como que eu sou revestido? Começa a orar, começa a vir aqui de terça-feira no círculo de oração. Começa a vir aqui na sexta-feira na oração. Começa a vir cedo aqui, às 8 horas da manhã que tem oração. Começa a vir na vigília, sexta-feira às 22 horas. Jesus me batiza, Jesus me enche do teu Espírito, Jesus me enche do teu poder. Eu quero ter a experiência de Atos capítulo 2, o Senhor Jesus vai te batizar no Espírito Santo. O Senhor Jesus prometeu, essa é uma promessa para você. Receba essa experiência pentecostal, seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, tem que ser para fazer a obra de Deus. Reconhecido pela igreja, irmão. Vai tomar uma atitude que nem muitos por aí, né? Agora sou pastor, agora sou missionário. É, irmão. E quem que separou? Ninguém, não foi homem não, foi Jesus. Tadinho, né? Encontrei um desse, estava pegando azeite de oliva no mercado. A hora que eu fui pegar o azeite, o irmão falou: Ô pastor Alberto, lembra de mim? Falei: lembro, irmão. Agora eu sou missionário. Que benção, irmão. E onde que o irmão está cooperando? Não é homem não que me separou. É duro, né, irmão? Eu peguei o litro de azeite. Eu joguei um vidro de azeite na minha cabeça. Falei: meu Deus do céu. Alto se ungiu. Irmão, isso é cerimônia. Qualquer um pode encher a sua cabeça de azeite. Não vale nada. Precisa ser chamado por Deus, reconhecido pela igreja. E a igreja reconhece. Eu não era nem pastor, não era nada, moço solteiro. E os irmãos me chamavam para orar na casa, para fazer casamento. Eu fui separado para o presbitério solteiro. Não era nem casado. Ia fazer casamento e sentia até um padre, né? Porque eu não era casado. Fui presbítero solteiro. Então, irmão, quando você tem chamado, a igreja te chama de pastor. Você nem não precisa forçar a barra. Tem irmão que fala: irmão é crente. Crente não, eu sou pastor. Olha que coisa linda. Porque, em outras palavras, crente, acho que pastor não é crente, né? Porque se ele não é crente, né? O irmão é membro do banco? Não sou membro do banco não, eu sou pastor, sabe? Tadinho, né? Mas aqui não tem essa gente, graças a Deus. É só uma, né? Eu gosto de dar uma vacininha do Butantan de Jesus, né? Ser aprovado nas tarefas locais, irmãos. A pessoa não move uma palha na igreja e quer ser missionário. É ruim, hein? Não vai, não participa de nada, não participa da oração, não vem na escola dominical, não faz nada, irmão. Mas quer ser, irmão, eu tenho chamada. Só se for para dormir, né? Eu não estou vendo nada. Estar preparado, irmão, espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente. Está bem de cabeça, irmão. Transculturalmente, entenda, estuda, tenha aptidão. É para o mundo espanhol que você quer ir? Então aprenda o espanhol, pelo menos, os costumes. Não, é para Portugal, aprenda a cultura dos portugueses, dos países luso-africanos, em inglês, você vai aprender basicamente, tem uma ideia pelo menos. E Deus vai te dar graça, porque você tem chamada, Deus vai te ajudar. Além de testados, cumpridores dos pré-requisitos acima, que é dependência de Deus e perseverança em Deus. Para nós fecharmos, nosso propósito é que a partir dessa lição, cada aluno tenha essa consciência e se comprometa com a obra missionária, que é o quê? Orar, contribuir e ir. Amém, irmãos? Graças a Deus, essa é a vontade de Deus para todos nós. Lição de número 7. Olha que bonito. A responsabilidade da igreja com os missionários. Não pode enviar missionários e abandoná-los à sua própria responsabilidade. Não pode, em hipótese alguma.
Então, na próxima lição, dia 12 de novembro, se o Senhor permitir, nós estaremos então estudando a responsabilidade da igreja com os missionários. Que Deus abençoe os irmãos. Próximo domingo é o culto missionário. Se você ainda não tem um envelope, pega um envelopinho ali, pega com carinho, com amor, apresenta para Deus durante a semana, coloca a oferta que Deus tocar no seu coração. Isso não é dízimo, dízimo é 10ª parte, isso é uma coisa. Oferta de missões, oferta para o Instituto Paulo Freire, é o que o Espírito Santo tocar no seu coração. Pegue algo especial para Deus e Deus vai te honrar. Depois você vai dar o testemunho das bênçãos espirituais e também emocionais e materiais da parte de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um mês de novembro cheio da graça de Deus, que milagres ocorram nesse mês na sua vida, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, em nome do Senhor Jesus, amém.